Olá, tudo bem? Você não me conhece. O meu nome é Suni. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas atualmente estou atuando como mentora de mulheres com foco em restauração de casamentos. Hoje eu resolvi vir aqui para contar a minha história, porque eu acredito que pode te ajudar. Eu me casei com meu primeiro namorado, a gente namorava desde quando eu tinha 15 anos de idade. E viemos de um namoro longo e resolvemos nos casar, com quase 9 anos de relacionamento, mas sem entender de fato o que era um matrimônio. Nós trabalhávamos demais, éramos muito imaturos e casamos porque já namorávamos há muito tempo e decidimos dar esse passo a mais. E com o nosso casamento vieram uma série de problemas. Quando você não se casa sabendo o que significa um casamento de fato, é muito difícil dar certo sem saber para onde ir, sem ter uma direção. Então, eu trabalhava muito, 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 né? Minha vida era trabalhar. Em primeiro lugar na minha vida estava a minha profissão. Então, eu trabalhava geralmente das 7 da manhã até quase 9 da noite, sem horário de almoço. E não conseguia, né, olhar para o meu lar, não conseguia olhar para o meu marido. Tudo aquilo foi ficando um peso para mim, como se fosse um problema a mais para resolver quando eu chegasse em casa. Não conseguia ver ele como um parceiro, né? E sim como um pária, quase como um inimigo, que às vezes me atrapalhava a chegar onde eu realmente queria, né? Avançar mais na minha profissão, e com isso foi gerando uma série de problemas. Eu fui ficando cada vez mais alucinada para trabalhar, e quanto mais eu trabalhava, mais acomodado ele ficava em relação ao trabalho, em relação ao financeiro, e com isso foi tendo uma inversão de papéis muito grande. Eu mais como homem da casa, e aquilo gerando um peso enorme em cima das minhas costas. Eu não conseguia admirar ele como homem mais. Então, realmente, eu via mais como um empecilho do que como um parceiro, né? E nós nos casamos com intuitos errados, assim. O nosso objetivo não era constituir uma família em si. Na época, a gente nem sabia se queria ter filho, quanto tempo, às vezes, a gente ia querer ter essa decisão, né, de ser pais e tal. E nosso intuito era somente aproveitar a vida, viajar, acumular bens, conhecer novos lugares. Como eu nunca tinha frequentado balada, esse tipo de coisa, porque ele foi meu primeiro namorado, ele não gostava muito de sair, isso foi um fato também que também foi me pesando, porque eu achava que esse tipo de vida era divertido, né, para um casal, uma vida de balada e tal. Na época eu não entendia que isso era inadequado. E aí nós fomos nos distanciando cada vez mais. Realmente eu vendo ele como inimigo, não existia diálogo mais, não existia companheirismo. Éramos como se fosse colega de quarto mesmo. Cada um tinha sua profissão. Se desse certo, a gente encontrava no final do dia, mas assim, os dois cansados, não tinha conexão nenhuma para saber, não tinha, né, amizade entre o casal para saber o que um estava sentindo, o que o outro estava sentindo. E isso foi me frustrando, assim, cada vez mais, porque a vida toda eu cresci ouvindo que casamento não era bom. E vivendo o meu daquela forma, eu estava chegando à conclusão que as pessoas tinham razão, que realmente casamento era um peso, que era um empecilho, que era um fato para a mulher, que o ideal era a gente ser cada vez independente para poder ter a nossa liberdade. E aí, com esse pensamento, eu fui ficando cada vez mais egoísta, cada vez mais frustrada no meu relacionamento. Então, eu só vivia para trabalhar e cuidar de mim. Não enxergava ele, não enxergava meu lar, só enxergava realmente como um peso, como um empecilho. E com isso, com essa mentalidade, eu resolvi largar essa relação, resolvi me separar para viver então a minha tão sonhada liberdade.
Então, eu conversei com ele, logo, logo a gente já entrou com o divórcio, assinamos os papéis e cada um seguiu o seu rumo. E nos primeiros meses, eu falo que eu nunca fui tão feliz, porque eu nunca tinha participado dessa vida de festa, de balada, e aquela liberdade para ir onde eu quisesse, com quem eu quisesse, era um mundo totalmente novo. Então, realmente eu me encantei pelas festas, pelas viagens, só porque é uma felicidade muito passageira, porque logo, logo a gente vê que essa liberdade ela é muito rasa. A gente tem liberdade para poder fazer o que quiser, mas no final da noite a gente está sempre sozinho. Ou estamos sempre com pessoas que não acrescentam em nada na nossa vida. Então, com os objetivos alinhados com o nosso. Então, logo, logo a liberdade virou um pesadelo. Quanto mais eu aproveitava, mais vazia eu me sentia. Quanto mais eu viajava, quanto mais festa eu frequentava, mais coisas eu comprava para mim, mais vazia e triste eu me sentia. E com isso o tempo foi passando, fiz coisas das quais eu não me orgulho, mas eu não via como sair daquilo. Eu já tinha entendido que ele não era o meu inimigo, mas eu não sabia como então pegar esse relacionamento de volta. Eu não via como a gente poderia dar certo pensando tão diferente, com objetivos tão diferentes. Estamos 10 meses divorciados, até que um dia eu resolvi ir atrás, mandar mensagem, nós conversamos. Uma semana depois, nós resolvemos tentar novamente. E eu falo que começou outra fase difícil, porque muitas vezes a gente acha que um retorno de um relacionamento é só voltar. É só perdoar, um perdoa o outro, e aí a gente vai voltar e vai dar tudo certo. Mas na verdade a realidade não é bem assim. Não adianta perdão se não tem restauração. Não adianta perdão se a gente vai continuar agindo da forma que a gente agia, se a gente ainda não conseguiu entender realmente o que é um casamento, o que de fato é o nosso papel naquela relação. Nós voltamos e 2 meses depois eu descobri que eu estava grávida. E eu falo que foi um período muito difícil, porque nós ainda tínhamos muitas brigas, já sabíamos que não queríamos separar novamente, mas também a gente não conseguia achar harmonia, felicidade em estar juntos. Então eu tive uma gravidez muito conturbada, de muitas brigas, muita discussão, muito desgaste. E quando a nossa primeira filha nasceu, só piorou tudo, porque novamente eu comecei a excluir ele da minha vida. Foquei só na minha filha, coloquei ela em primeiro lugar da minha vida, comecei a entender o que de fato era um amor incondicional, porque até então eu tinha vivido só para mim de uma maneira totalmente egoísta. Então a maternidade ela me trouxe esse novo enxergar, que foi mesmo cansada, mesmo com dores, eu tinha outra pessoa mais importante que eu para cuidar, que dependia totalmente dos meus cuidados. Ela não conseguia sobreviver sozinha. Então aquilo foi me forjando até um coração mais dilatado ao amor, se doar pelo outro, ao servir. Mas em contrapartida, eu afastava cada vez mais o meu marido. Por quê? Eu sentia que a minha vida tinha mudado, mas a dele continuava exatamente igual. E aquilo me trazia um ódio tão grande, me trazia uma frustração, porque parece que a gente estava em momentos diferentes novamente. Eu ali, com a vida totalmente virada do avesso com a maternidade, parece que a vida dele não tinha mudado exatamente nada. E aquilo me entristecia, me deixava frustrada. E eu não sabia comunicar isso a ele, sobre a ajuda que eu precisava, sobre o que eu esperava que ele fizesse como marido, como pai. Então eu só conseguia afastá-lo através de cobranças, através de discussões e através da minha grande soberba em pensar que se eu era a mãe, se eu estava passando por tudo aquilo, se eu havia estudado, né, para poder ser uma mãe, uma boa mãe, e como eu não via esse agir dele para ser pai na época, eu achava que a opinião dele não valia de nada. Então, novamente, eu excluí ele da minha vida e fiquei só por conta da minha filha, invertendo de novo os papéis. E aquilo trazia um peso muito grande para mim e para ela, porque não era culpa dela a desarmonia da nossa casa. E o tempo foi passando, ela já tinha
mais ou menos 2 anos e meio de idade. Nós passávamos todos os finais de semana sozinhas, porque o meu marido trabalhava a semana toda e aos finais de semana ele arrumava sempre um hobby para fazer. E hoje em dia eu não o julgo, porque uma pessoa extremamente chata, que só sabe cobrar, gritar, só sabe criticar, você realmente não vai querer ficar na companhia dessa pessoa, né? Então, ele conseguia me suportar ali, fugindo. E com isso também, por causa da minha soberba e do meu egoísmo em excluir ele, não deixar ele ser o pai que ele queria ser, eu também privei muito esse contato dele com a nossa filha. Até que um dia, uma amiga, que na época fazia terapia com meu então atual mentor, que é o Dr. Jorge Rodrigues, ele é psiquiatra, especialista em relacionamentos, ela falou para mim, em uma das minhas muitas queixas, ela me disse, falou, amiga, eu entendo tudo que você está passando, realmente ficar sozinha todos os finais de semana não é legal, mas eu vou ser muito sincera com você, porque eu te amo. Você é muito chata, você é insuportável com ele. Então, realmente, ele não vai ficar na sua companhia. A forma que ele encontra de continuar ficando casado com você é fugindo. Porque você só sabe tratar ele mal, você reclama dele 24 horas por dia, tudo que ele faz está errado. Então, eu entendo que não é que o comportamento dele esteja certo, mas com essa comunicação você não vai conseguir trazer ele para o seu lado, pelo contrário, vocês só vão se afastar cada vez mais. Então, se não é o seu objetivo terminar de novo, acabar com esse relacionamento, até porque agora vocês têm uma filha, então eu te convido a mudar você em primeiro lugar. Na época eu fiquei assim, extremamente revoltada, porque soberba como eu, né? Eu pensava, não, como assim? Eu ainda tenho que mudar, mas é ele que tá errado. Mas como eu já não sabia mais o que fazer e não conseguia mais viver naquela infelicidade, naquele lar pesado, naquele relacionamento que não tinha um pingo de diálogo e companheirismo, eu resolvi dar ouvidos a ela. E aí, por coincidência, o Dr. Jorge tinha lançado uma imersão para casais naquele final de semana. Eu comprei, maratonei a imersão, fiquei 24 horas virada estudando. E assim, eu falo que foi um final de semana de loucura, porque a cada coisa que ele falava eu achava mais louco, porque estava totalmente fora da minha realidade, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas. E sempre achava que eu que estava certa. Então, ali quando ele me chamava, minha responsabilidade na relação, eu achava um absurdo, queria fugir. Mas espera aí, eu não, melhor o outro mudar, eu não. E aí, mas como boa colérica, muito imatura na época, eu decidi seguir os passos só para provar que ele e a minha amiga estavam errados. Então eu comecei, mesmo achando que ele estava mais errado do que eu, mesmo sem querer, mesmo sem concordar, fui me dedicando mais a ele, aprendendo a me comunicar de uma maneira melhor, sem cobrança, sem crítica, aprendendo a pedir, a conversar sobre as minhas necessidades, sobre a forma que eu queria que ele agisse comigo e com a nossa filha, e a principalmente escutar ele, porque eu sentia que só eu falava. E quando eu falava, eu sempre falava, não, você sempre acha que eu estou errado, então não tem motivo para a gente conversar, para eu tentar te responder. Eu não queria uma conversa, eu queria provar que eu estava certa e eu queria dar uma ordem e que ele obedecesse aquela ordem. E fui entendendo ele como pessoa, a forma que ele se sentia, por que que ele agia de certa maneira e não da forma que eu queria que ele agisse. E com isso nós fomos nos aproximando cada vez mais. Fomos instituindo um diálogo que eu acho que nunca tinha existido no nosso relacionamento, nem no tempo de namoro. E foi aprendendo a viver por ele, também em casa. Foi aprendendo a olhar para as necessidades dele, entender que ele gostava de certas comidas que eu fazia, que ele se sentia amado daquela maneira, que ele se sentia cuidado, observar as suas necessidades dentro de casa mesmo. Às vezes, quando ele chegava do trabalho,
dar um tempinho ali para ele poder entrar na nossa rotina, antes de despejar um monte de reclamação em cima dele. E foi dando mais atenção também para o nosso lar, que estava tão abandonado na época, porque eu só sabia olhar para mim e para minha filha ainda. Então foi entendendo, né, que para até para o bem da rotina dela, a gente precisava ter um lar mais organizado, precisávamos ter horários de refeições, que a gente precisava fazer essas refeições junto com ela, para ela ir entendendo de fato o que era ser uma família. E não que isso eu concordasse, porque na época eu ainda não concordava. Eu ainda achava que ele estava mais errado e que ele deveria mudar primeiro. Mas mesmo sem concordar, eu fui fazendo a minha parte. Fui diminuindo meus atendimentos no consultório, deixando ele tomar mais conta da parte financeira e me dedicando ali onde de fato eu era insubstituível, como esposa e como mãe da nossa filha. Nesse tempo, eu enfrentei diversos desafios, porque ninguém nos ensina a como é se doar pelo outro, como é viver pelo outro. Nós vivemos em um mundo que nós somos ensinadas apenas a viver para nós, né? Vocês, mulheres aí, quem nunca ouviu que casamento era ruim, que ter filho era um peso, que a nossa felicidade está somente na nossa liberdade financeira. Então, são realidades, a forma que eu cresci foi educada para essa nova forma que eu estava, né, tentando mudar e tentando agir, muito diferentes. E com isso havia muitos conflitos até dentro de mim, de poder encontrar valor naquilo. Ainda mais que na época ele ainda não me reconhecia, ele não reconhecia meus esforços. Então, mesmo eu tentando mudar contrariada, fazendo ali a minha parte contra a minha vontade, eu lembro que ele às vezes olhava assim para mim e ria e falava: Sônia, eu sei que isso não vai durar muito tempo. Eu te conheço, eu sei que você não é assim. E aquilo entrava em conflito realmente com a Sony de antigamente. Porque eu pensava, será que eu vou conseguir sustentar isso aqui? Será que isso realmente é o caminho certo? Porque será que eu vou conseguir encontrar felicidade nisso aqui, que é completamente diferente da forma que eu fui ensinada lá atrás? Ou será que eu vou ter que me apagar, me anular, enterrar tudo que eu penso, a forma, né, que eu achava que deveria agir e viver infeliz para poder sustentar esse papel que até então não era eu de verdade? Mas Deus não erra, né? Ele tem planos maravilhosos para nós. E quando a gente de fato se entrega à vontade dele, ele vai nos mostrando isso cada vez mais. Mesmo agindo contrariada, mesmo fazendo a minha parte não satisfeita, né, na época, eu fui me aproximando cada vez mais de Deus. E fui vendo propósito, fui vendo realmente uma felicidade genuína naquela nova vida que eu estava vivendo. Porque por mais que eu estivesse cansada, por mais que às vezes eu ficava lá em último lugar, que era muito diferente da vida que antes eu era o centro, eu ainda conseguia ver uma felicidade genuína naquilo, encontrar um propósito, encontrar uma paz de deitar a cabeça no travesseiro e saber que, mesmo contrariada, mesmo cansada, eu tinha dado o meu melhor naquele dia. E que com isso, o meu lar finalmente estava em paz. Com isso, finalmente eu tinha uma conexão verdadeira com meu marido. Com isso, finalmente, ele estava cada vez mais sendo um pai maravilhoso para nossa filha. A partir do momento que eu permiti que ele ocupasse o papel dele como chefe da nossa casa, como pai presente da nossa filha, mesmo que a forma de ele educar, a forma dele pensar, dele conduzir diversas situações fossem diferentes das minhas, não significa que estava errado, só que era diferente. E com isso eu fui entendendo que não era só do meu jeito que dava certo, né? Não era só da minha maneira que deveria ser feito. Que ele também sabia conduzir várias situações e muitas vezes muito melhor da forma que eu conduzia, mas que antes ele não agia desse jeito porque eu não deixava. Eu queria controlar tudo, eu queria mandar em tudo, eu queria só que fosse do meu jeito, então eu sempre deixava ele de lado.
E aquilo foi me fazendo admirar ele cada vez mais. Realmente, a ter confiança, né? Foi aumentando a minha confiança em ser conduzida por ele, em deixar ali ele ser o chefe do nosso lar, ele ser cada vez mais presente, né, para nossa filha. E eu fui percebendo que a principal causa que o nosso relacionamento não tinha dado certo lá atrás foi a falta de ordem, porque eu não conhecia Deus de verdade, então eu não colocava Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu não sabia o que de fato era um matrimônio, então eu não colocava meu marido em segundo lugar na minha vida. E quando a minha filha nasceu, ela ocupou o primeiro lugar e não o terceiro lugar, que era o lugar dela de direito. E com essa falta de ordem, né, lá atrás, os papéis ficaram totalmente invertidos. Eu, como homem da relação, brigando para que ele agisse como homem, mas como ele poderia agir se eu não dava para ele esse espaço? Se eu queria, se eu tomava a frente de tudo, se eu queria controlar tudo o tempo todo. E Deus foi me mostrando exatamente onde eu deveria me concentrar, onde eu deveria deixar que ele tomasse a frente. E com isso, nós fomos ficando cada vez mais alinhados, nosso diálogo cada vez melhor, nosso companheirismo é muito melhor do que até na época do namoro. E finalmente a nossa casa tinha paz. O nosso lar era um lar calmo. Eu ficava ansiosa para que ele voltasse do serviço. A presença dele, então, era bem-vinda em casa, pela primeira vez, e não vista como um peso. Pela primeira vez eu entendi que nós éramos uma equipe e que a gente não era inimigo um do outro. E com isso nós fomos agraciados novamente com o nosso segundo filho. E eu senti que ali, na vinda do nosso segundo filho, foi realmente a prova de que eu havia conseguido mudar de verdade. Não com soberba, mas com humildade. E eu via que para o meu marido foi realmente a prova de fogo, a vinda do nosso segundo filho. Porque com a vinda da primeira foi a nossa época mais difícil como casal. Então eu vi assim, né? Eu vi esse medo nos olhos dele, de que quando nosso filho nascesse, toda a forma ali que a gente estaria vivendo ia por água abaixo e que eu voltaria a ser a louca de antigamente. E graças a Deus, quando nosso filho nasceu, nosso lar continuou em paz. Eu continuei com a ordem correta das coisas. Deus em primeiro lugar, meu marido em segundo, nossos filhos em terceiro. Nossa rotina ali como casal permaneceu, apesar do puerpério, né, dos primeiros meses, a falta de rotina de sono do recém-nascido, mas eu ainda conseguia olhar para o meu marido, eu ainda conseguia me doar para ele, e a nossa conexão como casal permaneceu inabalável. Então, você que está me assistindo, eu quis, né, me abrir um pouco mais para te contar realmente, porque eu sei o que você sente, eu sei dessa frustração, eu sei dessa tristeza, eu sei que você quer mudar, mas muitas vezes você não consegue. Eu sei que com certeza o seu marido precisa mudar, mas que você não sabe se comunicar de forma adequada, mostrar para ele onde que ele poderia ser melhor e às vezes deixar de fato ele ocupar o papel dele para que você possa ocupar o seu com leveza. Então eu estou aqui para te falar que o divórcio nunca vai valer a pena. A sua família é a maior bênção que Deus te deu e eu posso te ajudar a enxergar isso de novo. A verdadeira riqueza da nossa vida está na entrega. Para te ajudar, eu gostaria de te dar alguns passos para que você comece a aplicá-los ele aí no seu relacionamento, no seu lar hoje, para que vocês possam viver melhor e viver mais em paz. O primeiro deles é: inclua Deus na sua vida. Independente da sua religião, você pode ser ateu, mas comece a rezar pelo menos um Pai Nosso, de maneira sincera, e pedir ali naquele momento para Deus, ou, né, não sei a sua crença em que você acredita, mas que para que te ajude a viver melhor dentro do seu lar, para que seu lar tenha mais paz, pelo menos um Pai Nosso por dia. Segundo passo,
é tentar colocar a sua vida em ordem. Primeiro, você incluiu Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, você vai começar a olhar para o seu marido. Por quê? A árvore vem antes dos frutos. Não significa que você vai abandonar os seus filhos, vai deixar os seus filhos de lado, mas para que os seus filhos cresçam até de maneira saudável, é preciso que vocês nutram primeiro essa árvore, que é o casal. Então comece a olhar para o seu marido, comece a ser atenta às necessidades dele, a ter uma comunicação não violenta, tá? Pergunta realmente para ouvir a resposta dele e não para acusar, não para cobrar. Comece a fazer as coisas que ele goste, passar mais tempo junto com ele, mesmo que seja em uma atividade que você não goste ou não valorize, a ser realmente companheira, a cozinhar, para que vocês possam ter momentos ali durante as refeições, a ter uma escuta atenta a ele, realmente a começar a enxergar seu marido não como inimigo, mas como parte de você, como carne da sua carne, que realmente isso que é um casamento de verdade. Então, entender que ele não é seu adversário, mas que vocês juntos são uma equipe. E que, se às vezes o barco do relacionamento está afundando, não importa que ele não esteja remando no momento, mas que então, já que você está aqui assistindo essa aula, que por enquanto você reme pelos dois. Independente se ele merecer ou não, independente se ele estiver fazendo a parte dele ou não, você começar a fazer a sua parte da melhor maneira possível, tá? Tendo caridade com ele, amando ele apesar dos defeitos. Quantas vezes nós conseguimos ter caridade com as pessoas de fora da nossa casa, mas que dentro do nosso lar nós temos um olhar tão duro para o nosso marido, para os nossos filhos. Então, que a gente realmente seja amável, né? Que a gente consiga ter esse olhar de amor sobre as pessoas que Deus nos deu para amar e cuidar. Terceiro lugar, olhar para o lar de vocês. A nossa casa, ela possui dois altares. A primeira é a cama do casal. Então, que a cama de vocês esteja sempre arrumada de uma forma carinhosa, né? Ajeita o travesseiro dele, coloca ali do lado o pijama que ele gosta, o chinelo que ele gosta de calçar depois do serviço, coloca cheirinho para ficar uma cama cheirosa, aconchegante. Se possível, tire os filhos de vocês da cama para que vocês tenham esse momento, né, de diálogo verdadeiro, de conexão entre vocês, para que vocês possam olhar um para o outro. E o segundo altar da casa é a mesa das refeições. Cuide dessa mesa para que realmente seja um lugar de partilha, tá? Com o seu marido, com os seus filhos, deixe o celular de lado, deixe os problemas lá fora, que as horas das refeições, não sei a sua realidade, se você trabalha o dia todo, mas que pelo menos uma refeição da família seja partilhada com todos juntos e que vocês de fato estejam presentes, deixando o celular e os problemas de lado, olhando no olho e partilhando experiências, conversando, ouvindo. Mais um passo super importante é a maneira que a gente se comunica com o nosso marido. Muitas vezes o errado não está no nosso pedido, e sim na forma que a gente pede. Muitas vezes nós mulheres que somos mais emocionais, a gente não sabe colocar de fato a nossa necessidade. Nós já, dentro da nossa cabeça, a gente já pensa que eles deveriam adivinhar, deveriam deduzir e agir daquela maneira. E não é assim, tá? Homens são seres práticos, são seres racionais. E nós mulheres somos mais emocionais. Então, se atente para a maneira que você está pedindo. O seu marido, ele não é seu empregado e ele não é seu filho. Peça ele com respeito. Se atente sempre para uma técnica que é infalível, que é observação, necessidade e um pedido. Então, por exemplo,
Meu amor, a lâmpada do nosso banheiro está queimada desde terça-feira e eu preciso muito dela para poder me arrumar, para poder lavar o banheiro de uma melhor forma possível. Você pode trocar ela hoje para nós, por favor? Que é muito diferente de você falar: nossa, tô desde terça-feira te pedindo para trocar essa lâmpada. Então, a forma que a gente leva o nosso pedido para o nosso marido faz total diferença se ele fará ou não. Homens são práticos. E se a gente chega com uma ordem, como se a gente fosse um brother e não uma esposa vulnerável, feminina, a forma que eles vão receber aquela informação influencia totalmente na maneira deles agirem. Se vão fazer, se não vão fazer, quando vai fazer. Então, se atente a isso, a essa comunicação não violenta. Respeite o seu marido na maneira de falar. Seja amável, saiba pedir e principalmente saiba validá-lo. Muitas vezes nós mulheres só conseguimos olhar para os defeitos. E quando a gente chega com crítica, com reclamação, falando de forma brusca o que está faltando, né, para que eles melhorem, isso nunca é bem ouvido e muito menos eles vão pegar aquela informação e vão conseguir agir a partir daquilo. Então, começa com um elogio. Funciona muito mais elogiar o que eles já fazem do que criticar o que está faltando. Então, seu problema, não sei, ele nunca coloca o lixo para fora. Ao invés de reclamar dos 30 dias que ele não colocou, elogie de maneira assertiva o dia que ele colocou. Nossa, meu amor, hoje você lembrou de colocar o lixo para fora. Que bom, isso me deixa tão feliz, você me ajuda tanto quando você faz isso, porque eu tenho nojo do lixo, o lixo está sempre pesado, então coloca o seu pedido de maneira vulnerável e não como uma ordem, tá? Você não é mãe do seu marido, ele não é seu empregado. Se atente muito para essa comunicação não violenta. Ocupe o seu lugar de mulher. A sabedoria feminina está na docilidade, na leveza do saber encaminhar da melhor maneira possível e não sendo incisiva e tentando mandar. Outro passo muito importante, que muitas vezes depois da maternidade, pela sobrecarga das nossas tarefas, a gente acaba se deixando de lado. E a virtude principal da mulher é a beleza. É através dela que a gente se sente autoconfiante, que a gente se sente segura, que a gente se sente forte. Então, eu entendo, muitas de vocês têm filhos pequenos, eu também tenho. Eu sei bem as demandas de uma casa, mas não deixem de olhar para vocês, nem que seja antes das crianças acordarem ou depois que elas dormirem. Façam um exercício físico para o bem da saúde física e principalmente mental. Vistam uma roupa que façam vocês se sentirem melhores. Passem uma maquiagem leve para poder tirar a carinha de cansada. Isso vai te dar uma força para poder agir da melhor maneira possível cada vez mais e principalmente uma autoconfiança para resgatar essa intimidade entre vocês. Se por acaso vocês estejam passando por algum momento assim, de falta de intimidade, de conexão. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, independente se você trabalha fora, mulher, ou se o seu trabalho é dentro do seu lar, nós precisamos entender que não existe ordem no improviso. Nós precisamos abrir nossa mente, abrir o nosso olhar para que a gente consiga viver com intencionalidade. Não dá para deixar a nossa vida ir nos levando, pensar que depois a gente alinha certas coisas que prejudicam diretamente a boa convivência do casal e a boa convivência no lar. As demandas com os filhos são muito grandes
E uma forma de deixar elas menos pesadas é que a gente tenha uma rotina com as crianças. Aí muitas de vocês podem falar, mas é difícil colocar rotina, eu já tentei, mas a rotina, gente, ela é essencial para uma boa convivência da família e principalmente para o bom desenvolvimento dos filhos, tá? Crianças que dormem cedo, elas se desenvolvem muito melhor, elas crescem adequadamente, elas desenvolvem a inteligência da forma correta. Então, não dá para que as crianças durmam na hora dos adultos. É necessário que elas tenham uma rotina diferente da nossa. Elas durmam mais cedo, para que vocês, como adultos, tenham um momento de diálogo verdadeiro, de olho no olho, para que vocês, com as crianças dormindo cedo, vocês possam ter um momento a sós, sem precisar de às vezes de uma babá, de ter um vale night aos finais de semana, porque vocês vão ter aquele momento ali diariamente, para que possam nutrir esse relacionamento, melhorar a intimidade de vocês, voltar a se olharem como casal e nutrir essa árvore que é tão importante para os frutos crescerem e desenvolverem bem, que são os filhos. Façam uma avaliação sincera. O lar de vocês está um lugar em que há necessidade, em que há vontade de voltar para ele? Porque é uma casa bagunçada, onde você está sempre desarrumada, com filhos que dormem meia-noite, você sempre reclamando, sempre de cara feia. Será que o seu marido realmente vai querer voltar para esse convívio familiar? Ah, Sônia, mas isso é muito injusto, isso é muito pesado, eu também trabalho fora. Por que que eu tenho que me preocupar com isso e o meu marido não se preocupa? Porque você é mulher, a sua função é nutrir, edificar e embelezar. Isso é uma forma de nutrir o seu lar. Nenhum sucesso profissional vai justificar o fracasso na sua família. Então, dê na sua vida a prioridade correta para as coisas. O trabalho lá fora é muito importante, mas antes de tudo vem as pessoas que você ama e a casa de vocês. Se essa aula fez sentido para você, comece a aplicar aí na sua casa, me dá um feedback, envia para uma amiga que pode estar precisando também, que às vezes está passando por alguma situação parecida. E um beijo, sinta-se abraçada e qualquer coisa estou aqui à disposição. Se você tem dificuldade em aplicar esses passos sozinha, me chama que eu posso te ajudar.